Então, a ideia é essa, quanto mais a gente conhece os princípios familiares, né, como vocês falaram lá no Gênesis, né, não é bom que o homem esteja Só. só. Olha a preocupação de Deus com esse projeto que ele criou. Uhum. Né? Então ele fez uma mulher. E aí ele diz aqui, né, 20, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua. Mulher. Olha que interessante. Também, como tu falou, a gente vai viajando aqui na situação. Isso aí que a gente O que quer está ver. escrito aqui? Em Gênesis, deixará o homem o seu pai e sua mãe e vai se unir à sua Mulher. mulher. E aí a gente vai ver na sequência, né, os patriarcas tendo mais de uma. Mulher. E aí, eles desobedeceram? A Constituição familiar. O que a gente tem que entender? A Constituição do povo judeu, né, do povo, estava em andamento. Então, realmente o homem casava com uma mulher. As outras eram o quê? Concubinas. Essas concubinas, né, é uma maneira de mitigar a palavra escrava, ou objeto. Uhum. Então, essa formação familiar, e ela traz assim um propósito, né? É uma mulher que é casada com aquele homem e ele com várias ou concubinas, algumas concubinas, quando desse para. Era para quê? Para que a sociedade da época se desenvolvesse. Era a sociedade patriarcal. Então tinha todo esse conceito, o cara era incentivado. Lembra? Abraão manda o servo dele, Eliezer, buscar uma esposa para Uhum. Isaac, não é isso? Uhum. Então tinha uma importância. Mas por que eles tiveram outras esposas? Porque eles precisavam se sustentar como? Era uma sociedade agrícola. Então, eles precisam, quanto mais filhos, Mais mais força trabalhadores. no campo. Quanto mais filho, o outro não vai lá e toma a tua terra. Então, a sociedade patriarcal, os clãs, eram formados dessa forma. Então, a gente não tem como pegar essa cultura e esse momento da história e E trazer para os transportar nossos para hoje, dias, né? né? Para o pessoal já ficar ligado. O que acontece na época dos reis também, a gente vai ver Davi com várias esposas e vai ver Salomão também aí com um excesso Aí né? tá O que exagero. aconteceu? Se a gente for pegar a história, Saul, eles conquistaram a terra na época dos juízes, aí estabelecem o reino com Saul, e se você for olhar no mapa, né, na geografia bíblica, não era o que Deus prometeu a Abraão. Deus promete a Abraão desde a entrada do Líbano até o Egito, Uhum. do mar Mediterrâneo até a Transjordânia, ou seja, além do Rio Jordão, Uhum. indo para o Então, Oriente. até aquele deserto todo que o pessoal passou anos andando era para ser Isso. Israel também. Então, o que acontece? Então, quando Saul vem como rei, ele não tem, as tribos estão divididas, porque elas brigavam entre si, e eles não têm ainda todo o território prometido. Davi unifica o reino dos judeus e os israelitas, né? Mas ainda não tem aquela porção de terra prometida. Então, em Salomão, o que vai acontecer? Por meio de alianças políticas, e essas alianças eram celebradas e fechadas com casamentos. Então, como Salomão ficou muito poderoso, ele foi avançando o terreno até conquistar. Então, na época de Salomão, foi a única vez na história que Israel teve todo o território prometido a Abraão, porque ele fez alianças políticas. Foi um governo de paz. Davi foi um governo de guerra Uhum. e Salomão um governo de paz. Então, como é que ele conquistou as terras? Por meio de alianças. Daí ele ter 300 esposas, 700 concubinas, ou o contrário, não lembro agora. Então, não é referência, né, para o cara praticar a poligamia. É interessante também que, por casarem com mulheres, por Salomão casar com mulheres estrangeiras, fazer essas alianças, ou seja, ele deu tipo um jeitinho naquilo que Deus já havia prometido, o reino se dividiu, porque tinha uma ordem deuteronômica que ele não poderia acumular tesouros para si, para ele. Uhum. Poderia enriquecer Israel? Sim, mas para si não. Não poderia ter cavalos de guerra, O rei, né? e ele tinha, e não poderia casar com mulheres estrangeiras. Ele fez. Daí o reino se divide, reino do norte e do sul, e a história desanda novamente.
Outra situação também interessante, não sei se vocês já observaram, eu estou aqui na questão da formação da família, né, para o pessoal se sintonizar agora. Na formação da família, homem e mulher, né? Está lá em Gênesis 24. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e une-se a sua mulher, uma mulher só. O casamento sempre foi monogâmico. Então, a gente vai chegar lá no Novo Testamento e vamos ouvir a parábola das 10 virgens. Né? E aí, como é que vocês enxergam essa parábola? O noivo vem e tem 10 virgens esperando ele? Eu sempre tive uma dúvida. Se essas virgens pertenciam a ele, ou se elas só estavam lá pra, sei lá, madrinha de casamento, uma espécie assim de... Não E aí, sei. Thiago? Eu sempre tomei essa parábola como uma analogia à igreja com Cristo. Então elas seriam noivas. Sim. As noivas do noivo. Cordeiro. Sim, seríamos nós, e aí tem as prudentes e as não prudentes, Então, seria essa... Tu vê como é que às vezes a gente prega tão errado, né? Porque a ênfase não está na quantidade de mulheres, não. Ensina o compromisso de aguardar a volta de Cristo. Então, o que acontece? Elas vão até... O que são essas noivas? Exatamente o que o João Pedro falou. Elas são damas de honra. Né? São as nossas madrinhas hoje, né? Seriam as madrinhas, exato. Então, fazia parte do cerimonial, né? Do noivo chegar inesperadamente e a noiva está aguardando. Assim como o amigo do noivo chega falando, aí vem o noivo, as noivas perfilarem, conduzir o noivo até a sala, até o quarto de núpcias, fazia parte da cerimônia. Aponta para a igreja? Aponta para a igreja, mas não aquelas noivas sendo as mulheres, a igreja que vai adentrar. Mas essas noivas, né, elas apontam justamente para todo esse cerimonial, ou todo o preparo para a vinda do noivo. Que é até interessante, né? Que o nosso casamento aqui é ocidental, o noivo tá lá esperando, e aí a mulher atrasa 3 horas e aparece do nada. Né? Mas lá é o contrário, a mulher que tá esperando e o cara, alguma hora ele vai aparecer. Por quê? Porque exatamente como é que muda, né? Porque o homem é que tem o papel. Né? A dracma perdida também. A dracma perdida, muitos dizem que é uma joia em que o noivo, ao se comprometer com a noiva, deixa com ela até que ele volte com todo o dote para ter a festa de casamento. É meio que uma garantia, né? É a garantia, é o selo. Né? Nosso selo é o Espírito Santo. Por isso, né? Então, o que acontece? Geralmente eles pactuavam o noivado e não se viam todo dia ou só final de semana. Ele saía para trabalhar e juntar dinheiro para pagar o dote para o pai. E a noiva, ela tinha o quê? Como símbolo, como parte dela no pacto, portar a joia deixada e não perder nenhuma daquelas dracmas. Então, tudo isso diz respeito ao modo de preparo para esperar o noivo. Então, aponta para a família.